Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolume. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa semana que vai aí do dia 17 ao dia 23 de abril, em que a gente tem uma lua nova muito emblemática, lua nova no signo de Áries, a segunda lua nova do ano no signo de Áries, que acontece a 29 graus e 50 minutos, ou seja, no último grau, né? E no mesmo dia nós temos o eclipse acontecendo na transição aí de Áries para Touro, sendo também um eclipse híbrido na sua forma física, né? Porque ele começa no lar, ele fica total e termina no lar. Então é um eclipse extremamente especial aí pra gente, no dia em que a Lua também ingressa em Touro e o Sol ingressa em Touro, e ambos fazem uma tensão com Plutão, que traz essa tensão para esse eclipse, para essa Lua nova em Áries. Então o que isso tudo quer dizer, mulher? Isso quer dizer o seguinte, que é uma Lua nova, uma segunda chance, como se fosse um ultimátum, né? Vamos dizer assim, agora você tem que ir, você tem que começar, você tem que fazer alguma coisa, né? Fazer, em vez de ficar esperando acontecer, ficar pensando como vai fazer, ficar planejando o que tem que fazer, é importante dar atenção ao que a gente precisa plantar agora para iniciar, colocar em prática, especialmente depois que o Mercúrio ficar direto, porque ele ainda vai retrogradar, começar a retrogradação em Touro, agora dia 21 também. Então é um momento em que a gente tem que elaborar as ideias, né? Criar condições para que essas sementes aí, elas possam germinar. Levando em consideração essa questão de dar boas condições para que essas sementes de futuro, que nós devemos plantar nessa segunda lua em Áries, que também é de eclipse, com essa tensão com Plutão aí no signo de Aquário, a gente deve utilizar essa parte ainda que a gente tem de lua minguante durante a semana, que vai até mais ou menos a terça-feira, dia 18, porque a lua nova acontece no dia 20 de madrugada, a 1h12 da manhã, que é quinta-feira. Então a gente guarda a quarta, né? Porque a quarta é o período que antecede, um pouco as 24 horas que antecedem o eclipse, então tem um pouco ainda já de agitação e tensão. Então até a terça nós devemos, né, nos esforçar para limpar esse terreno, para que a gente possa plantar essas novas sementes de futuro, né, para os nossos novos começos, né? E isso vai exigir da gente vamos dizer, um esforço de renovação, que passa pelo desapego de coisas, de excessos que a gente não precisa mais carregar. Então a gente precisa, nessa parte ainda de lua minguante no início da semana, fazer esse tipo de reflexão. O que eu ainda estou me prendendo? No que eu ainda estou me colocando, me bloqueando, né? E fazer a limpeza disso, desapegar de vez. Que seja um trabalho, né, que não te traz mais prazer, não te traz mais satisfação, te coloca numa situação em que você pode até ter uma certa segurança financeira, mas aquilo não satisfaz mais, não traz o retorno da satisfação, da alegria de viver, não dá mais prazer. Que seja um relacionamento no mesmo sentido, que seja uma questão financeira, né, porque Touro fala muito disso, né, alguma dívida, algum problema que você não consegue resolver, vá lá e resolva essa pendência, negocie com o banco, né, tente manter, e aí vai exigir da gente determinação, para que se consiga cumprir com o planejado, né? Como se fosse assim, tomar a atitude de fazer esse planejamento e se comprometer em agir na direção das atitudes necessárias para que aquilo aconteça, né? Então, o eclipse, junto com a lua nova, né? Mas por ser um eclipse, traz pra gente uma consciência do inconsciente, né? É o momento em que a lua e o sol se alinham, né, com a terra. A lua fica na frente do sol, em algumas partes da terra cria-se uma sombra. E lendo astrologicamente essa ideia, onde há dia, fica noite, né? Então, lendo astrologicamente isso, a gente traz a ideia de que a consciência, o ego, a vaidade, elas se apagam para que a luz da consciência e da alma, ela se acenda e nos mostre coisas, ou seja, nos revele coisas que a gente não queria ver ou que a gente não queria tomar consciência, que justamente são as coisas que estão ali embaixo do tapete que a gente precisa
deixar ir, soltar aquilo que não te abraça mais, desapegar de excessos e fazer um mergulho interior nas nossas águas interiores, porque esse Áries, né, é regido por Marte e é onde acontece esse eclipse. E Marte está em Câncer, e Câncer fala das nossas águas interiores. Então, onde que eu tenho que buscar? Onde estão esses bloqueios? Dentro de mim, né? O que eu preciso fazer para me desbloquear? Né? Não ficar esperando que o milagre caia do céu e resolva todos os meus problemas. Sou eu que tenho que resolver. Eu que tenho que mergulhar dentro de mim e me questionar o que me bloqueia, quais são as minhas crenças limitantes que não me deixam ir para frente. Por que eu não confio em mim, né, na minha tomada de atitude, de decisão de seguir por uma direção? Por que eu estou tanto em dúvida pelas minhas inseguranças? Por que eu não consigo me desapegar dessa situação que só me faz mal, que me leva para baixo, que é tóxica e que eu preciso deixar ir? E isso tudo está enraizado nas nossas limitações interiores. E esse eclipse, né, a junção de Sol e de Lua, também faz um bom aspecto com o signo, com o planeta Saturno, que fala pra gente, né? Sai dessa ilusão de ficar esperando o sonho acontecer, faz acontecer o sonho, né? Construa, siga na determinação daquilo que faz sentido pro seu coração, que é importante para você, e desapega daquilo que não faz mais sentido, que até às vezes, o preenchimento das expectativas de outras pessoas que não tem nada a ver com você, e por isso que isso não te satisfaz. Né? Então existem milhões de explicações para que uma coisa não me traga satisfação e prazer, e somos nós que temos que descobrir isso através desse mergulho interior que nós precisamos fazer para descobrir o que nos bloqueia por dentro. A chavinha vai abrir por dentro, né? Caso, né, como o eclipse precipita as coisas, amplifica as coisas, acelera mudanças que ainda não foram feitas e precisam ser feitas, a gente talvez, se a gente não conseguir fazer essas mudanças, a gente não conseguir enxergar essas coisas que nos bloqueiam, fatos externos podem nos forçar a enxergar e aí a gente ter que mudar por consequência e não mais por consciência. Então, por isso que eu tô falando, usa esse período pré-eclipse ainda, que ainda dá no início da semana, para poder se perguntar, se questionar o que está te bloqueando. É falta de confiança? É insegurança? São medos, né? São crenças limitantes? É você ficar no e se isso acontecer, eu vou perder, eu vou ganhar e não sei o quê? A questão é importante decidir, né? O cosmos foi tão benéfico pra gente que depois desse período de pandemia entende-se que tem muita insegurança, né? Na direção a se tomar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter duas luas, e ter aí duas luas no signo de Áries para nos ajudar, primeiro, a aquecer os motores, né? Para a gente poder se organizar ali e depois, finalmente, dar a partida. E ainda ele é tão benéfico que a gente ainda tem, na sexta-feira, no dia 21, no momento, na sequência aí, né, do eclipse e da lua nova, o Mercúrio ficando retrógrado no signo de Touro, né? Então, é aquela ideia, tipo assim, se as coisas ficarem mais lentas, se colocar em prática ainda não tá no ponto, né? Aguarda um pouquinho, eu acho que até 15 de maio que o Mercúrio fica retrógrado, encara esse período, até 15 de maio mais ou menos, como se fosse um recuo, né? Para você pegar mais impulso ainda para ir na direção certeira, para chegar lá, para chegar mais longe, né? Então, é uma ideia de que a gente tem que plantar essa semente de futuro, sim, mas que talvez o planejamento não esteja tão amadurecido. Nós temos esse período de Mercúrio retrógrado em que as coisas podem ficar mais lentas, colocar em prática pode ficar mais difícil, justamente porque a ideia não está tão amadurecida assim e precisa de um pouco mais de planejamento para ser colocada em prática. Então a gente vai fazer essas revisões, faremos essas revisões importantes e aí sim, quando o Mercúrio voltar ao seu movimento direto, é hora de efetivamente dar partida e colocar em prática e vamos dizer assim, plasmar no mundo real, na materialidade, na realidade, os nossos planos todos plantados agora nessa lua nova e dentro desse eclipse.
tá bom? É importante que a gente olhe para essa semana, o início de semana, fazendo essa limpeza, para que as coisas não se precipitem, porque é um eclipse que acontece no signo de Áries, que que a gente pode transbordar aí as questões emocionais, né? Porque Marte, que é o regente do signo de Áries, está em Câncer, e aí a gente entrar em conflitos, brigas, e então a inteligência emocional será muito importante. Contar até 10 antes de ter explosões, né? Pensar antes de falar, agir com estratégia, gentileza, cuidado, cautela, paciência, tranquilidade, muita praticidade, evitar mimimis, evitar puxar tudo como se fosse um assunto pessoal, levar tudo para o lado pessoal, porque Marte em Câncer faz muito isso, né? Então, muito desconforto pode ser evitado se você resolver essas pendências nesse momento antecipado aí de lua minguante no início da semana, que vai até terça-feira, e tentar ser o mais calmo e tranquilo possível para poder ter um melhor resultado durante esse eclipse aí, tá bom? Então, é uma semana muito importante em que a gente precisa se libertar de apegos desnecessários, de situações desgastadas, de que não fazem mais sentido, né? Descobrir dentro desse eclipse, dentro da gente, o que realmente faz sentido para minha alma, o que realmente faz sentido para minha essência, né? E seguir na direção daquilo. O que é prioridade para mim? Qual o tipo de sucesso que eu quero? Não é o tipo de sucesso que está aí na mídia social, é o que eu quero para mim, o que é de acordo com o que é prioridade. O que é importante? É tempo com a família? É dinheiro? É status social? O que é importante para você? Quais são as suas prioridades? Então, monte seus planos, planeje a sua caminhada e escolha a sua semente de acordo com as suas prioridades, tá? E é importante também evitar as questões de conflitos e embates por causa de situações emocionais que transbordam e que não foram resolvidas lá do passado, que é muito comum aí com esse Marte em Câncer a gente trazer assuntos que nós não resolvemos lá atrás, nesse momento de eclipse que transborda e que a gente botou lá debaixo do tapete, e aí aquilo vem à tona com toda a força e a gente usa esse repertório do passado e acaba, né, transbordando ali no presente de uma forma equivocada. Então resolva suas pendências, converse com quem você tem que conversar, resolva os seus problemas, suas questões financeiras, não deixe nada mal parado, né, nessa questão aí do dia 20, né, que é um dia em que a gente vai ter, só repetindo um pouquinho, o Sol fazendo conjunção com a Lua, formando a Lua nova no signo de Áries a 1h12 da manhã, e também formando o eclipse no signo de Áries, mas já havendo a transição da Lua para o signo de Touro a 1h29 da manhã, do Sol para o signo de Touro a 5h13 da manhã, e o Plutão fazendo lá de Aquário uma quadratura com o Sol no signo de Touro às 13h26 da manhã, que é a tensão que cai em cima desse eclipse aí. Temos aí no meio da situação a Lua em Touro fazendo um sexto com Saturno às 9h30 da manhã também da quinta-feira, e a Lua fazendo uma quadratura com Plutão também em Aquário aí lá de Touro. Então é um momento muito Aquário, Touro, Áries, né? Que há muito embate nas questões de disputa, de conflito, de teimosia, de intransigência, minha ideia, sua ideia, minha vontade, sua vontade. O importante com o Plutão em Aquário é nós entendermos que todos somos um, que unidos somos mais fortes, né? Que a união faz a força. Então, esse desentendimento não contribui para as minhas sementes de futuro. Então, é melhor eu conciliar com o outro, ou seja, com tranquilidade, com diplomacia, com jeito, né, de uma forma muito prática, tentando colocar razão sobre emoção para que as coisas não transbordem de uma forma descontrolada e que aí fatores externos influenciem na sua vida, causando turbulência, causando mais conflitos ainda, e aí você não conseguindo resolver as coisas da melhor forma possível. Então se antecipe a situação, resolva todas as suas pendências e siga em frente na direção, plantando suas sementes de futuro. Considerando a ideia da hibridez do Touro com o Áries, né? O Touro fala, não tenha pressa, mas o Áries fala, não perca tempo. Então pense antes de falar, seja cauteloso, mas também coloque suas ideias de uma forma muito gentil e afetiva, tá bom?
Um beijo pra vocês, aqui estão os meus contatos, eu estou aí pra vocês para mapa numerológico, tiragem de tarô e mapa astral, como eu esquecer. E siga a gente aí nas mídias sociais, dá um joinha no nosso vídeo, aperta o sininho e segue a gente sempre aí, tá? Para você poder se inscrever no canal e ficar sabendo de tudo. Um beijo, boa semana e tchau, tchau.